Está no ar. Poticast. Poticast é o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está assistindo em um outro momento, esse é o Poticast, o podcast do jornal Potiguar Notícias, e é um prazer ter você aqui conosco. Esse programa está disponível no YouTube, mas ele também está disponível a partir do Spotify e, claro, através das nossas rádios parceiras. O podcast do Potiguar Notícias é jornalismo, a informação de qualidade com entrevistas e assuntos atuais. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, com transmissão ao vivo pelo YouTube e também nas emissoras de rádios parceiras. Cena TV, Web TV de Macaíba. 105 FM de Ceará-Mirim. FM Liberdade de Felipe Guerra. Macaíba FM de Macaíba. FM Flores de Jaçanã. FM Executivo de Nísia Floresta. FM São Gonçalo de São Gonçalo do Amarante. Zona Norte FM da Zona Norte de Natal. Liberdade FM de Cerro Corá. Asas da Esperança de Mossoró. Santa Cruz FM de Santa Cruz. Rádio Seridó FM de Carnaúba dos Dantas. Pontal FM de Bahia Formosa. Princesa FM de São Bento do Trairi. Curimataú FM de Nova Cruz. Voz Serriense FM de Serrinha dos Pintos. Emissora Cidade FM de Apodi. Rádio Goianinha Web. Rádio Educativa Goianinha. TV Rádio Goianinha Web. Rádio Extremoz FM. Rádio Saudade Web de Ceará-Mirim. Rádio Serrano FM de Lagoa Nova. Nova Litorânea. Operando sua programação 24 horas por dia via internet para todo o Brasil e para o mundo. Uma emissora com credibilidade e a marca Gerson Almeida, Nova Litorânea. Olá e bom dia mais uma vez. Aproveito já para apresentar quem vai ser o nosso entrevistado de hoje. Hoje a gente vai ter o doutor Renato Rosa conosco. Doutor Renato, que é psicólogo. Renato, seja bem-vindo ao podcast. Bom dia a todos, tudo bem? Muito obrigado, Iago, pelo convite. É uma honra poder participar do podcast e trazer um pouquinho dessa temática tão atual que é o uso inadequado, o uso mais exagerado, que a gente também chama de dependência, né, das telas digitais, poder trazer um pouquinho essa mensagem, alertar, e algumas coisas que a gente pode tentar fazer no dia a dia, tanto com a gente quanto para a família ou no ambiente de trabalho, para diminuir um pouquinho esses impactos que estão tão grandes hoje na nossa rotina. Perfeito. Renato, para a gente poder começar e o pessoal entender um pouco mais sobre quem é o Renato, eu sei que o psicólogo normalmente ele está acostumado a ouvir, mas a gente queria saber também um pouco mais quem é o Renato Rosa. Bom, Renato Rosa é psicólogo clínico, natural de Recife, Pernambuco, mas já abracei Natal há mais de 20 anos, então Potiguar aqui já, e psicólogo clínico, já atuei como gestor de pessoas em empresas multinacionais aqui em Natal, mas já há alguns anos abracei a minha vocação, que é como você falou, ouvir, né, acolher, atender, ajudar as pessoas de uma outra maneira, com essa atenção e com a possibilidade de tentar impactar, mudar vidas. Então já faz alguns anos, aí, uns 8 anos, que eu estou como psicólogo clínico. Renato, você é especialista em terapia cognitiva comportamental. E para o público de casa, que pode não conhecer, né, o termo, o que é a terapia cognitivo comportamental? Bom, na psicologia, a gente tem algumas vertentes, algumas abordagens, Iago. Uma delas é a terapia cognitivo-comportamental. A grande mãe de todas elas é a psicanálise, com Freud inicialmente, e há algumas décadas, Aaron Beck desenvolveu a cognitivo-comportamental, que é a que nós utilizamos hoje no consultório, que a gente vai, bem resumidamente, entender um pouco da história do paciente, que cada história é única, cada pessoa que chega ali ela tem uma história única de vida, e nós vamos atuar bastante ali na parte cognitiva, nos seus pensamentos, nas suas crenças, que influenciam nos seus comportamentos. Então, às vezes, a gente
tem algum comportamento ou tem alguns pensamentos que dificultam no nosso dia a dia, que impossibilitam alguns crescimentos ou relacionamentos, e a gente vai atuar diretamente nesses pensamentos, nesses comportamentos. Hoje, o uso de telas, de forma geral, né, a gente está sempre, de alguma forma, conectado a elas. Inclusive você que está falando, está ouvindo e acompanhando aqui o podcast, está numa tela naturalmente, né? Uhum. Salvo quem estiver na rádio, mas, inclusive, um abraço para todo mundo que acompanha a gente diariamente, semanalmente, através das ondas do rádio também. Então, Renato, hoje em dia essas telas elas estão por todas as partes, né? E aí, pensando nisso, o quanto a gente é dependente delas? Iago, é a pergunta talvez do milhão, né? É muito difícil a gente pensar hoje em uma vida sem as telas digitais. É praticamente impossível. A gente tem uma geração aí que já entra no mercado de trabalho que ela já nasceu com as telas digitais, é diferente da nossa geração, da minha geração, que era o que a gente chama de uma geração analógica, e a gente aprendeu a utilizar, mas a gente ainda consegue ter ali um pouco de controle, consegue sair um pouquinho. A geração mais nova e as próximas que estão chegando já vão vir 100% no digital, 100% nas telas digitais. Então, a gente hoje precisa entender que algumas pessoas têm um uso um pouquinho exagerado, algumas pessoas estão entrando, né, no que a gente chama de um uso mais viciante, no uso mais dependente. E aí o trabalho ideal é o trabalho preventivo. Quanto mais cedo a gente conseguir conscientizar e prevenir para não chegar na dependência, que é um estágio já que exige um acompanhamento psicológico, possivelmente um acompanhamento psiquiátrico, um envolvimento maior da família. Quanto mais cedo a gente conseguir esclarecer e evitar esse ponto, melhor. E aí, pensando nisso, quais seriam esses sintomas, né? Quais seriam os principais sinais de que alguém está, de fato, dependente, digamos assim, dessas tecnologias? Ótima pergunta, Iago, porque a pessoa, né, que está nos assistindo, nos ouvindo, que está em casa, pode pensar, tá, mas eu uso bastante, mas eu sou dependente, eu não sou dependente? A gente precisa entender que você pode usar muito, você pode ter alguns prejuízos. Eu estou perdendo algumas tarefas em casa, eu estou perdendo alguns convívios. Já está te prejudicando? Já é um sinal de alerta. Mas quando a gente pensa na dependência, no vício, como qualquer outra dependência, a gente vai ter alguns comportamentos bem característicos. Então, primeiro deles, a pessoa começa a se isolar mais. Então, no caso da dependência tecnológica, ela não vai ter mais tanto prazer na companhia do outro, seja do parceiro, seja da família, dos amigos, como ela tem aquele prazer no mundo virtual. Então, ela naturalmente começa a deixar de estar no social para estar mais no virtual. Ela pode apresentar um pouco mais de irritabilidade, inquietude, problemas de sono. Ela pode já estar tentando diminuir esse uso sem sucesso. Então, ela já está há alguns meses tentando diminuir, seja por consciência, seja por pressão da família, e não consegue. Ela está precisando passar mais tempo nas telas para ter aquela satisfação do que quando ela começou a utilizar, que é a tolerância. Então, esses comportamentos, e sem esquecer dos enormes prejuízos. Então, a pessoa, num momento de dependência, Iago, ela já está tendo prejuízos no trabalho, perdendo prazos, perdendo talvez até o trabalho, problemas de rendimento escolar. É muito comum quando os pais levam para o consultório o seu filho adolescente, a primeira queixa é o isolamento. Ele não sai mais com a gente, ele não quer mais sair do quarto. E a segunda queixa, normalmente, é a queda do rendimento escolar. As notas começam a ir lá para baixo. Renato, tentando buscar aqui uma relação, certo? Recentemente, o governo de São Paulo, ele adotou uma política mais rígida em relação às tecnologias dentro de sala de aula, né? O uso dos celulares dentro de sala de aula. E essa, me parece, ser uma tendência mundial, né? Boa parte do mundo já percebeu que o uso excessivo do aparelho celular dentro de sala de aula pode ser um problema, é um problema em potencial. O quanto que isso pode impactar uma população, no caso da população estudantil, que ainda está se formando enquanto indivíduo? Iago, esse é um excelente ponto que traz bastante
pontos de vistas diferentes, bastante controvérsia. Mas é o seguinte, Iago, as últimas gerações, os adultos, eles não foram informados que poderia acontecer esse uso excessivo, esse adoecimento por conta do uso das telas digitais. Então, os adolescentes, as crianças receberam celulares, tablets, computadores gamers como presentes, como um presente de aniversário. Eu atendi um paciente de 14 anos que ele ganhou um computador gamer porque ele foi aprovado por média no ano anterior. Então, os adultos não foram informados dessa possibilidade. Então, as crianças e adolescentes têm esse uso livre, só que no ambiente escolar, acho que foi um primeiro passo para a gente ter toda uma revolução e uma evolução. No ambiente escolar, foi percebido que as crianças e adolescentes eles não conseguiam se concentrar minimamente durante as aulas. Não conseguiam focar, não conseguiam estar ali com seus pensamentos para os conteúdos. Porque o celular ele tem essa capacidade gigante de distração. Então, você está ali, seu telefone está ali em cima, quando chega uma notificação, é quase impossível você se manter concentrado, focado com aquela notificação que chegou. Então, as escolas perceberam e acordaram, e estão acordando, e estão sofrendo uma pressão muito grande para elas resolverem esse problema do estudo no ambiente escolar. E elas estão, na minha opinião, tentando resolver com aquilo que elas podem, que é, olha, aqui dentro não vamos usar o telefone celular. Aqui no Rio Grande do Norte, no começo do ano, já foi aprovada uma lei que entra agora em 2025, que proíbe-se o uso do telefone celular durante as aulas, durante o momento que estiver tendo aula, a não ser que seja para uma função pedagógica. Tá? Então, o Rio Grande do Norte já deu esse primeiro passo. São Paulo deu há pouco tempo, nessa tentativa de manter os alunos concentrados. Na nossa opinião, né, na psicologia, nos estudiosos, a gente precisa ter, não somente nas escolas, esse momento sem o telefone. A gente precisa de uma conscientização familiar para que em casa eles possam usar, é a geração tecnológica, mas que seja um momento ou alguns momentos, que eles consigam ter vários outros momentos sem as telas, de convívio social, de brincadeira, na natureza, na rua, com os coleguinhas, para que haja minimamente um equilíbrio, Iago. Renato, pensando nessa ideia do equilíbrio, existe um momento que seria ideal na vida de um ser humano no qual essa tecnologia ela pode ser inserida? Eu vejo muita gente falando em relação, olha, a partir de determinada idade, ele pode ter um primeiro contato com as telas, e aí isso envolve uma série de profissionais, não só o psicólogo, mas pensando dentro da psicologia, existe um momento ideal para essa inserção, digamos assim? Iago, é outro ponto de bastante discussão. O que eu tenho percebido, e eu posso te falar a minha opinião, claro. Tá? Pelo que eu tenho visto em consultório e pelo que eu tenho lido e estudado, tá? A gente não consegue definir um momento, tá? Não conseguimos definir um momento em que seja seguro você apresentar ou você fornecer um celular ou um tablet para o seu filho. A gente não consegue ter essa idade. O que a gente tem visto hoje é, quanto mais você conseguir segurar, mais que você conseguir prolongar, vai ser melhor. Porque a gente tem visto muitos estudos associando o uso das telas, principalmente das redes sociais, em adolescentes, com um crescimento exponencial de ansiedade, depressão, casos de suicídio, infelizmente. Então, a gente tem percebido muitos prejuízos, uma ligação quase que direta entre o uso excessivo das redes sociais. Quando eu falo excessivo, vamos falar para um adolescente de 12, 14 anos, 3 ou mais horas por dia de redes sociais, com um adoecimento mental. Então, a gente não consegue, Iago, uma data. O que a gente tem hoje, e que até o momento é o que a gente tem seguido, até os 2 anos, 3 anos, zero tela para o bebê. Uhum. Tá? Eu vou um pouquinho além. Eu diria, pai, mãe, até os 5, 6 aninhos, se você puder evitar, melhor. Por quê? Porque é uma fase tão crítica de desenvolvimento. O cérebro está rico e ávido por experiências de vida. Quando o teu filho passa 1, 2, 3, 4 horas por dia numa tela, ele está recebendo muito conteúdo, ele vai estar no seu cérebro tendo a parte desenvolvida do visual e do áudio,
mas aqueles aprendizados que a criança necessita para o resto da vida, Iago, que é o contato com o pai, com a mãe, com o irmãozinho, que é o jogar bola, que é o se machucar e ver que ele vai estar bem, daqui a pouco o machucado sara, que é a brincadeira com o coleguinha, onde ele não vai sempre brincar com o que ele quer, ele vai ter que negociar. Agora a gente brinca de jogar futebol, daqui a pouco a gente brinca de polícia ladrão, amarelinho, enfim, ele vai ter que negociar, ele vai ter que passar pelas frustrações, enfim, ele vai desenvolver a sua criatividade. Ao passo de que se ele ficar nas telas, tudo isso que ele poderia estar se desenvolvendo, ele não vai se desenvolver naquela fase de vida, até os 6, 7 aninhos. Depois dos 6, 7 aninhos, o cérebro vai dizer assim, poxa, ele desenvolveu tanto o visual e o áudio, vamos continuar focando nisso aqui. E todo o resto que ele precisava vai ficando secundário. Estou dando uma explicação muito superficial, claro, Iago, para os pais e quem está aqui acompanhando entenderem a importância que é dessa fase de 0 a 6 anos, que a gente chama de primeira infância, da criança vivenciá-la, dela experienciar tudo que ela puder. Eu até falo para os pais que estão lá comigo em consultório, olha, Renato, não é muito cedo, ele tem 5 anos para eu botar numa língua inglesa, para ele ir para um instrumento musical. É nessa idade que ele topa tudo e que o cérebro diz, o que vier eu traço. Uma amiga que é psicóloga, uma vez me falou sobre a importância da criança pegar todos os brinquedos dela e espalhar, e em seguida, ao final da brincadeira, ela reorganizar todos aqueles brinquedos para poder guardar. E o quanto isso era representativo para a ideia de linearidade do raciocínio da criança, sabe? Dela expandir seu universo, mas ao mesmo tempo ela saber se concentrar em determinadas coisas, reorganizar esse universo. Imagino que isso, pensando dentro de uma tela com celulares, esse processo ele é muito nocivo, né? Imagina, você vai lá e fecha todas as telas de uma vez e pronto, está resolvido. Então, eu acho que talvez essa construção seja prejudicada dentro dessa ideia, dessa experiência que você está apresentando para a gente. Demais, Iago. E outra coisa, nesse exemplo que você deu da criança, pega os brinquedos, espalha, brinca e guarda, além do que você falou, também traz a consciência de responsabilidade, de autonomia. Então, eu sujo, eu brinco, eu guardo, eu organizo. É minha responsabilidade. Muitos estudos têm mostrado que crianças que são educadas pelos pais a colaborarem, a contribuírem nas atividades de casa, né, se tornam adultos mais responsáveis, mais conscientes socialmente. Então, não é vergonha nenhuma você combinar com o seu... A família tem 2 filhos. Então, um ajuda a retirar a louça, o outro ajuda a lavar a louça. Não é trabalho escravo doméstico, é ajudar uma vez na semana. É a criança arrumar sua caminha todos os dias, é a criança saber que ela chega da escola, ela guarda o tênis ali, ela bota a roupinha suja ali, ela sai para passear com o cachorro, ela colaborar para que ela se torne um adulto também colaborativo e consciente dos seus deveres e das suas responsabilidades também. A formação do perfil social da criança, né? Exatamente. Isso aí é muito interessante, inclusive, Renato. E aí, trazendo um pouco mais, né, indo um pouco mais além nessa perspectiva, quais são hoje as principais doenças relacionadas, e não sei se o termo está correto, mas eu imagino que esteja, relacionadas a esse uso excessivo de telas? Não só por crianças, mas de forma geral. Iago, infelizmente, a gente tem aí uma infinidade de doenças, comorbidades, seja como a gente queira chamar. A gente pode pensar aí no universo infantil, que a gente tem que, quando a gente fala de uso excessivo das telas, normalmente a gente tem assim, adulto, criança e adolescente. A gente pensa assim, né? Adulto, criança e adolescente. Por que a gente tem um olhar mais cuidadoso e mais atencioso nas crianças e adolescentes? Porque elas estão em fase de formação, tanto física, né, cerebral, mental, quanto do seu caráter, dos seus pensamentos, das suas crenças em relação a ela e em relação ao mundo. Então, nas crianças, a gente infelizmente já tem visto um aumento de miopia pelo uso excessivo de telas, a obesidade infantil, que aí vem atrelada ao sedentarismo. A gente tem visto estudos e casos, né, reais que chegam ao consultório de crianças extremamente ansiosas, irritadiças,
muitas vezes a criança muito irritada, muito inquieta. Ah, isso é um transtorno opositor desafiador. Não, calma. Pode ser o uso excessivo de telas, que num cérebro estressado de um adulto, o adulto pode reagir de uma forma mais racional, ele regula melhor suas emoções. A criança, ela está aprendendo a regular suas emoções. E a tela, muitas vezes, com o passar do tempo, o uso excessivo estressa o seu cérebro, e a forma dela expressar-se pode ser no choro, pode ser na irritabilidade, no grito, numa agressão física. Então, a gente tem visto isso também com crianças. Isolamento, queda no rendimento escolar. Infelizmente, são muitas possibilidades. Atraso na fala, atraso no desenvolvimento motor. Nos adultos, a gente percebe, e aí o físico ele praticamente já está formado, o cérebro também já está formado, mas infelizmente a gente tem visto um adoecimento por esgotamento mental, ansiedade, depressão. Então a gente tem que ter muito cuidado, muita atenção. Eu deixo sempre esse recado quando eu posso falar assim. Se você está se percebendo diferente, cansaço, ansioso, mais triste, fala com teu familiar, fala com teu cônjuge, procura ajuda, porque é muito importante a gente entender que a gente não tem culpa por estar passando por esse momento. Como eu te falei no começo, Iago, a gente não sabia que esse uso da tecnologia poderia acarretar nesse momento que a gente está passando hoje. Mas a gente hoje pode pedir ajuda. Então a gente pode levantar a mão e, poxa, eu preciso de ajuda com isso aqui que eu estou passando. Renato, a gente vai falar um pouco mais também sobre a relação das bets, que acho que é um tema geral e muito importante para a gente tratar. Mas antes dele, só um outro tema aqui que eu queria pincelar rapidamente. Para além do uso da tecnologia de forma excessiva, o ambiente das redes sociais, e isso se aplica a diversos ambientes, não só as redes sociais, mas os jogos também, jogos digitais, né, tem muito isso também. Então, o quanto que esses ambientes de bate-papo, de interação, eles podem ser tóxicos e nocivos, e como que esse impacto é forte, pensando em um ser humano que está naturalmente em desenvolvimento. Isso acontece, sobretudo, com o público mais jovem, mas, claro, acho que vai impactar em todas as idades, né? O quanto que essa criação constante de avatares que a gente tem, né, acaba impactando no universo real, na vida real das pessoas. Iago, esse é um tema para outros podcasts, né, outros podcasts, porque ele é muito complexo, ele é, como a gente chama, ele é multifatorial. A gente não tem como dizer assim, usou rede social 2, 3 horas por dia, ele vai ter isso, ele vai ter aquilo. Porque você pode receber de um jeito, a outra pessoa pode receber de outro, mas o que a gente tem visto é que os ambientes de rede social, de jogos, principalmente, né, os games, eles podem ser muito tóxicos, podem de verdade ser muito tóxicos. E aí talvez um dos grandes problemas é que quem está ali do outro lado, muitas vezes é um adolescente ou uma criança, que está em fase de desenvolvimento, ela está ali desenvolvendo suas armas psicológicas, ela não muitas vezes não consegue lidar com o que ela vê ali na rede social ou com aquele momento ali do game, e ela pode sofrer tão ou muito mais do que um adulto que teoricamente já está formado. Então a gente tem que ter muita atenção, os pais têm que ter muita atenção, tem que acompanhar, é um trabalho redobrado. Eu confesso, hoje para você educar uma criança, um adolescente, está muito mais difícil, está muito mais exige muito mais energia e atenção do que algumas décadas. Eu costumo falar que na minha adolescência, na minha infância, a preocupação da minha mãe era anoiteceu, está dentro de casa e está seguro. Hoje, o adolescente ele está dentro de casa, ele praticamente nem sai mais, mas os perigos quadruplicaram, quintuplicaram no mundo da internet e no mundo digital. Então, meu amigo, temos que ter muita atenção. Os perigos eles são reais, tem uma infinidade nas redes sociais, nos games. Por isso que eu peço muito para os pais acompanharem. Mas o meu filho ele não está mais se comunicando comigo, ele não quer mais estar junto de mim. A gente recomenda muito para os pais um trabalho de formiguinha, de reaproximação. Mas Renato, como é que eu vou fazer isso? Poxa, filho, eu vou sentar aqui no teu quarto, eu vou ficar aqui com você, você fique jogando.
E de repente você questiona, o que esse jogo diz, meu filho? Como é que é esse jogo? Poxa, que bacana. Tentar se interessar um pouquinho pelo mundo ali do game, para ver se ele volta a tentar a uma conexão maior com os filhos. Sim. A gente acredita que o trabalho familiar, seja para qualquer uso excessivo, é uso excessivo de redes, é jogo, a pessoa está na dependência, a gente faz um trabalho com a família, Iago, porque faz muita diferença um acompanhamento familiar nesse processo. A gente acha que a dependência tecnológica, a gente não, né? Muitas pessoas ainda acham que ela é muito simples. Não, isso não acontece aqui em casa. Não, isso é besteira, porque a gente não ingere, não é uma droga, não é uma substância. Eu acredito que ela é mais difícil ainda de ser tratada justamente por isso, porque ela não é considerada ainda como uma grande dependência. Então as pessoas ainda não acordaram, a sociedade ainda não acordou para esse grande perigo que a gente está passando e dessa grande necessidade de tratamento. Renato, acompanhando alguns eventos de tecnologia, certo? Eu pude perceber um processo de gamificação dentro das próprias redes sociais. E aí existem diversos mecanismos que conseguem representar isso, né? A ideia de ação de recompensa. Então, você posta uma foto e tem X reações e isso gera uma recompensa, enfim. A própria ideia das notificações de forma constante, como uma forma de ficar jogando aquela isca, ele trazer de volta para as plataformas. Acho que tudo isso está muito presente nesse processo de gamificação, digamos assim, das redes sociais. E aí, pensando nisso, como que a psicologia vê essa relação? Iago, é outro tema para outros podcasts, viu? Porque é muito grande e a gente aqui tem que simplificar e condensar aqui, né? Para a gente falar aqui um pouquinho. É exatamente isso que acontece. A gente sabe que para as big techs, para as redes sociais, essas empresas de tecnologia, qual o modelo de trabalho deles? O modelo deles é o que a gente chama de modelo econômico, é o modelo da atenção. A rede social não te vende algo diretamente. Ela faz com que ela precisa com que você, usuário, só uma observação. Os únicos mercados no mundo que chamam o seu cliente de usuário é o mercado de drogas e o da dependência tecnológica. Diz muito, né? Então, voltando aqui, só para esse parêntese, voltando aqui, Iago, as big techs, elas precisam que a gente fique conectado o máximo de tempo possível. Por quê? Porque elas lucram em cima das grandes empresas que anunciam nelas. Então, para elas é interessante que o Renato, que o Iago fiquem ali na rede social X, se a gente quiser, o dia inteiro e nunca deslogue. E traga outras e outras e outras pessoas para que eles... Olha, eu tenho X milhões de pessoas aqui no meu banco de dados, e aí uma empresa tal vai lá e anuncia e paga milhões para aquela rede social, e essa economia da atenção, ou seja, eu quero que o Renato, o Iago, o Rafael fiquem ali conectados, eu quero a atenção deles. Então hoje a nossa atenção ela é disputada pelas redes ferozmente. Temos várias redes sociais e cada uma delas faz de tudo. E um dos mecanismos é o do reforço intermitente, com que o algoritmo sabe que você gosta de tal tema, Iago. De vez em quando ele manda aquele temazinho ali, você fica feliz, no teu cérebro libera dopamina, neurotransmissor de motivação, bem-estar, tu adorou aquela notícia, compartilhou, tal, tu continua lá rolando, daqui a pouco vem de novo outra coisa em relação àquilo. Tu continua rolando, daqui a pouco vem aquilo, e nisso o teu cérebro entra num processo de ficar ali, porque daqui a pouco vem. Você não sabe quando, você não sabe como vem, mas você fica na expectativa de vir aquela notícia ou vir algo que você goste, relacionado aos teus interesses. Essa liberação de dopamina vai fazendo com que você fique ali motivado a continuar ali, sim, e eventualmente vem. E muitas vezes não vem, mas você continua ali, porque uma hora ou outra teu cérebro diz, não, daqui a pouco vem. E quando vier, é ótimo. Mas enquanto não vem, você fica viciado naquilo ali. Então, sim, esse é um dos mecanismos, que é o de recompensa, né? Que é tão famoso que fala-se muito da liberação de dopamina. Tem também outros fatores, predisposição genética, os fatores sociais, biológicos, que fazem com que a gente fique mais tempo. Então, por exemplo, uma pessoa que normalmente sofre de uma ansiedade social, que antigamente se chamava de fobia social, aquela pessoa que
fica mais na dela, evita muito contato social. O ambiente virtual é só o que ela quer, porque ali não vai ter confrontação, não vai ter validação, ela não vai ter que lidar com a exposição com o outro. Uma pessoa num processo depressivo pode facilmente começar o uso e ficar naquele uso, porque enquanto ela está aqui no mundo real depressiva, no mundo virtual ela pode receber satisfações que a deixem mais feliz e façam continuar. Então, esse mecanismo de recompensa é uma das estratégias. Uma outra muito famosa, me esqueci, fugiu o nome do rapaz que inventou, sim, que é o da rolagem infinita, o scroll, né? Que é o rolagem infinita, que ele não existia. E aí, para uma melhor experiência do usuário, esse rapaz teve a ideia de, e se nunca acabasse a tela? Você nunca tivesse que passar de tela, você só que esse rolar infinito, junto com essas outras estratégias, você sempre fica ali esperando aparecer alguma coisa bacana. E nisso você fica extremamente viciado. Acho que isso, dentro de um universo no qual a gente tem plataformas especificamente focadas em vídeo, por exemplo, e plataformas com vídeos muito curtos, muito rápidos, acho que isso amplia ainda mais, né, essa relação. Aproveitando aqui, já conduzindo aqui mais para essa parte final do nosso podcast, eu queria falar também, Renato, sobre a questão das bets, né, as famosas empresas de apostas esportivas, né? Dentro desse universo das empresas de apostas esportivas, a gente tem, no Brasil, sobretudo, um público muito grande que está presente nessas plataformas e também um público que ultimamente tem se falado muito sobre esse vício. Então, eu queria entender um pouco mais como que você está vendo essa situação, como que esse vício ele está mais frequente na vida das pessoas e quais são esses primeiros sintomas, né, de que você pode estar viciado numa bet, seja esportiva ou enfim. Vamos lá. Para te responder, só dar uma dica. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse mecanismo das redes sociais, sim, da internet, da liberação de dopamina, que eu falei agora há pouco, tem um documentário na Netflix chamado O Dilema das Redes. Fantástico. É um documentário que foram entrevistados ex-CEOs, diretores, engenheiros de grandes big techs e eles explicam bem direitinho todo esse processo para nos manter conectados, para deixar com que a nossa atenção fique ali naquela rede. Voltando agora para a tua pergunta, Iago, que também é outro mundo, tá? É um outro assunto que dá bastante pano para manga. Como era o jogar até algumas décadas atrás? Você tinha que sair de casa, ou você ligava para o cara que fazia as suas apostas, dizia o que você queria, você escolhia o resultado daquele jogo e depois sabia se deu certo ou se não deu certo. Ou você ia assistir uma luta ou uma corrida, mas você ia até lá. E era uma na semana, 2 na semana... Mesmo que tivesse mais, mas você não ia todo dia. Agora facilitou-se muito, né? Então as apostas estão no seu celular, na sua palma da mão, sem nenhuma contraindicação. Nas publicidades fala-se maiores de 18 anos, jogue com moderação, jogue com responsabilidade. Mas o que a gente está vendo na prática são crianças, adolescentes e muitos adultos fazendo suas apostas. Como eu te falei anteriormente, quando a gente fala de dependência tecnológica ou algum outro vício, a gente tem muita atenção a adulto e criança e adolescente. Por quê? O cérebro da criança e do adolescente ele não está plenamente formado. O nosso cérebro ele vai estar ali tinindo, funcionando perfeitamente a partir dos 25 anos. Por quê? Porque até os 25 anos tem uma partezinha no nosso cérebro, muito famosa também no meio da psicologia e desse mundo que a gente está estudando das dependências, que é o córtex pré-frontal, que ele é responsável por algumas atividades, e uma delas, tão importante, que é o que a gente chama de freio inibitório, que é aquela função que vai dizer assim, não joga não, que tu já perdeu muito dinheiro. Não, tu não vai mais assistir não, tu precisa estudar. Para a criança e para o adolescente, essa parte do cérebro não está totalmente desenvolvida. Tanto é que o adolescente, ele normalmente é mais impulsivo do que um adulto. Ele faz mais, ele tem mais comportamentos de perigo, ele se expõe mais ao perigo, e aí, trazendo para a realidade, ele está apostando mais, ele tem menos repertório para dizer assim, cara, eu estou perdendo dinheiro,
isso aqui não dá certo não. O adulto, ele tem esse repertório. Muitos não conseguem agir com ele, muitos estão entrando no vício. Mas a criança e o adolescente é muito mais difícil ele lidar com esse mecanismo que é muito parecido com o da rede social, Iago. Sim. Né? O que acontece com a aposta, que é o reforço intermitente. Reforço intermitente é um termo na psicologia que vai dizer assim, você vai ganhar, Renato, mas você não sabe quando, você não sabe que horas vai chegar e como vai chegar e quanto você vai ganhar. A priori, você olha assim, cara, isso não é um negócio bacana não vale a pena jogar. Mas aí você começa e ganha. Aí você, opa, aquela liberação de dopamina absurda, você se motiva a jogar de novo. Eita, eu ganhei R$500 jogando, sei lá, 30, eu vou agora jogar os 500 e eu quero ganhar 5.000. Aí tu joga e perde. Aí tu, poxa, aquele balde de água fria. Mas aquela dopamina vai falar assim, não, pô, recupera. Tu vai recuperar. Tu joga de novo, tu recupera. E aí tu joga, perde, e eventualmente tu ganha uma. É o intermitente, não é fixo, é intermitente. Você ganha 1 e perde 10, ganha 1 e perde 20, ganha 1 e perde 15. E aí nesse processo você se vicia. Porque você saber que você eventualmente pode ganhar uma vez ou outra, quando eu ganhar eu vou recuperar tudo aquilo. E aí você entra no processo do vício, Iago. Então as bets, elas foram regulamentadas, liberadas, houve uma explosão de bets. Essa semana eu li uma notícia de que em 2024, 30 ou 35% das pessoas entrevistadas falaram que queriam ter começado em 2024 um curso superior. Mas em virtude do uso do dinheiro em apostas, eles tiveram que segurar esse sonho. Então, você imaginar que a pessoa deixou de começar um curso superior, que teoricamente vai contribuir, vai colaborar com algo concreto que é o seu futuro, para fazer apostas, é muito preocupante. Às vezes a gente tem uma visão, Renato, e eu digo a gente, enquanto população de forma geral, de que é um tema que está muito distante da gente, né? Está muito distante da nossa realidade. Até para dar um choque, mostrar que não está tão distante assim, Renato, como que está para você? Você tem atendido pacientes? Você tem visto essa situação de forma recorrente aqui no Rio Grande do Norte? Iago, eu fiz uma postagem no Instagram essa semana com essa nomenclatura, né? Se você acha que a realidade das apostas está distante de você, repense sobre isso. Porque o teu filho pode estar jogando e você não sabe. O teu irmão, a tua esposa, a tua mãe, o teu pai podem estar apostando e você não sabe, tá? Eu tenho recebido na clínica, tanto é que eu fiz essa postagem, eu estou divulgando bastante esse suporte psicológico para pessoas que estão passando por essa situação, porque tem chegado pessoas que ainda conseguem pagar um tratamento psicológico, psiquiátrico, porque a família pode, se une e dá o suporte a pessoas que perdem tudo. Então eu atendi a ligação de uma pessoa me pedindo ajuda, que eu consegui dar uma ajuda para ela, onde ele disse, Renato, eu perdi tudo, minha mulher está se separando de mim, o meu mercadinho, eu já não tenho mais mercadoria, eu não estou vendo a luz, eu não estou vendo mais luz, e aí a gente percebe os pensamentos já num tom ali bem preocupante de a qualquer momento ele pode fazer alguma coisa com ele. Então eu consegui acolhê-lo, consegui dar um início de tratamento. Muitas pessoas chegam podendo e outras não podendo, tá? Mas tem chegado sim. A gente sabe que o serviço de saúde público, ele ainda... isso tudo é muito novo, então ele não está preparado, ele não está pronto, tanto pela quantidade quanto pela especificidade de saber lidar com aquela demanda, com aquele público que apresenta uma dependência que não é química, mas que está trazendo muitos prejuízos, como eu falei, social, financeiro, escolar, profissional, e que aquela pessoa precisa de ajuda. Né? Então, no começo você joga, pode ser muito bom, depois você perde, e aí você pensa, não, mas eu vou recuperar. Aí você joga, perde, ganha uma, perde. Cara, eu estava recuperando, eu acho que eu já recuperei mais do que eu perdi, você perde aquela conta toda, depois parece que a ficha vai caindo, você começa a se isolar, porque você começa a ter vergonha, você não quer que as pessoas saibam que você está jogando, e por último, você já pode entrar num processo depressivo, de muita ansiedade, e que nesse momento é importante pedir ajuda. Sim. Porque você entrar num processo depressivo, que geralmente tem ansiedade,
o financeiro pode estar bem abalado, o relacionamento familiar pode não estar legal por conta disso. Sim. E enfrentar isso sozinho é muito difícil, Iago. Pensando nessa perspectiva que você trouxe, existe algum termo específico para esse tipo de vício? É a primeira pergunta. E aí, dentro dessa forma de tratar, digamos assim, quais são os tratamentos? O que pode ser feito por alguém que se percebe nessa condição? A gente falava muito do jogo patológico, né, que é o jogo adoecedor, que é o de aposta, adoecedor, não é o do game, né, o jogo patológico, classificado no Manual de Doenças Internacionais e tal, e que a gente hoje vê que foi para o digital. Então, um termo que está muito popular é a ludopatia, né, que ludo de lúdico, de jogo, de brincadeira, que é uma estratégia muito utilizada no tratamento de crianças e adolescentes jovens, que é a forma de se comunicar, de obter informações, de conexão com a criança. Então, é uma forma lúdica, uma terapia lúdica. Então, como isso é um jogo que a gente acha que é bobinho, que a gente acha que não faz mal, criou-se esse termo da ludopatia, né, desse jogo que a gente chama de jogo patológico, né? O jogo de apostas online, que o jogo ele passou para um ambiente virtual, digital, mas ele continua adoecedor, ele continua trazendo tudo aquilo que eu te falei, né? De isolamento social, perdas, você tenta parar, tenta diminuir, e se você vai tendo um check negativo, pô, isso eu não consegui, eu estou tendo que jogar mais e mais para me satisfazer, eu tenho que recuperar aquele dinheiro. Eu já estou com dificuldades no relacionamento, dificuldade no trabalho, dificuldade no rendimento escolar e etc. Bandeira vermelha. A gente precisa parar. E tratamentos, Iago, a gente acolhe, né, na terapia cognitivo-comportamental, que é como eu te falei. A gente precisa entender o que faz aquele indivíduo, ou o que fez aquele indivíduo entrar no ramo da aposta. Eu já atendi um adolescente que ele não estava ainda no caso da dependência, tá, do jogo, mas ele jogava semanalmente. Não, Renato, é porque quando eu quero comprar tal coisa, eu jogo, aí eu consigo aquele dinheiro e eu compro. Então, talvez uma viagem... Exatamente. Para levantar um dinheiro. Caramba. Para levantar um dinheiro, foi a desculpa que ele me deu. Não, para levantar um dinheiro eu vou e faço. Mas eu só jogo R$30, eu não jogo quantias exorbitantes. Eu jogo 30, eu jogo 20. E quando eu consigo aquele dinheiro, eu tiro. Ele é um adulto jovem, 21 anos. O córtex pré-frontal não está ainda 100%. O comportamento dele é um comportamento de muito risco. Porque já pensou se ele tiver um pensamento de, cara, eu quero trocar de carro. Eu quero R$10 mil, R$20 mil para trocar de carro. Então, os riscos e o aporte vai ter que ser muito maior. Então, a terapia cognitivo-comportamental, a gente vai, inicialmente, acolher, entender o que fez ou o que faz ele continuar, porque muitas vezes é uma fuga, né? Como na rede social, na internet. A vida aqui está difícil, meus pais brigam muito, minha casa é um saco, eu odeio o que eu estou fazendo, eu não gosto desse trabalho, eu não gosto desse estudo. Mas na internet eu sou outra pessoa, eu posso ser outra pessoa, eu sou um avatar. Eu crio um avatar que eu quero e eu sou outra pessoa. Então vamos entender o que fez ou o que faz ele jogar, ou na rede social, o que faz ele permanecer ali. Quais são os ganhos? A gente tenta uma conscientização, tá? Trabalha-se a família, o acompanhamento médico-psiquiátrico é muito importante, porque há algumas medicações que vão ajudar, porque nesse momento que ele está jogando muito, ele pode estar sofrendo de ansiedade, depressão, ele pode ter alguma outra comorbidade prévia, antes do vício em jogos. Sim. Então, trata-se essa comorbidade, que teoricamente seria ali o que fez ele entrar, ou o que ajudou ele a entrar, e a gente vai vendo, vai fazendo um tratamento individualizado. Renato, tem públicos, tem pessoas mais suscetíveis que podem entrar no caminho da rede social ou do jogo e se viciar mais facilmente? Como eu falei, alguns fatores biológicos, né? Então, algumas pessoas que têm esse controle dos impulsos nessa parte do córtex pré-frontal, essa dificuldade de segurar a sua impulsividade, podem sofrer mais nos jogos, na internet, na rede social. Pessoas que estão passando por um momento de ansiedade ou de depressão podem realmente ser um público mais suscetível ao uso exagerado, à dependência tecnológica. Então, a gente precisa sempre entender aquele ser humano que chegou ali,
A gente não olha assim, é dependência, pronto, é esse remédio e esse tratamento. Não. Tem ansiedade? Vamos aqui. É um processo depressivo? Vamos aqui. É um transtorno alimentar que ele está servindo como fuga usando a rede social ou os jogos? A gente vai seguir por esse caminho aqui. Se eu entendi bem, entra dentro daquele jargão da própria psicologia de que cada caso é um caso. Acho que é mais ou menos esse jargão, se eu não me engano. Resumindo, cada caso é um caso. Exato. Renato, para a gente seguir aqui já para essa parte final, eu queria só uma avaliação sua em relação às campanhas de conscientização. Recentemente, o governo tem tentado implementar medidas mais fortes, né, de controle em relação às bets, percebendo o quanto essa temática tem, o quanto esse problema tem sido grande, né, dentro do Brasil. E aí a pergunta é nesse sentido, sabe, de entender o quanto que essas medidas, seja as medidas de controle em si, ou essas medidas de, por exemplo, campanha de conscientização, tem sido positiva, você vê como positiva para ajudar pelo menos a combater, a minimizar essa situação? Eu acredito, Iago, que toda campanha ela tende a ser válida, né, toda campanha. Se a gente for lembrar, por exemplo, da luta contra o tabagismo, né, acho que foram quase 150 anos ou mais de 100 anos nessa tentativa de conscientização. Depois, há algumas poucas décadas, ficou muito evidente e muito claro que fumar realmente era muito prejudicial à saúde. Depois começou-se essa conscientização nas carteiras de cigarro. Sempre a gente vai ouvir, mas quem fuma nem quer saber, quem fuma não quer olhar. Mas a gente está vendo que, a gente viu, o governo fez a parte dele, as empresas cumpriram as obrigações de mostrar que se você fuma, você pode ter isso, isso e isso. Então eu acredito, Iago, na minha opinião, tá certo que as campanhas elas são válidas, mas a gente está vendo que, como eu falei, na minha visão, houve uma preocupação de legalização e a gente sabe que tem uma necessidade financeira por parte do governo de controlar e, enfim, fazer com que tudo esteja ali legalizado. Só que a gente viu que legalizou, regulamentou, mas a população adoeceu, está adoecendo. E é um número assim, em poucos meses, a movimentação financeira de 20 bi, 30 bi para as bets. Né? Você com certeza tem ciência que tem se veiculado que pessoas de baixa renda, que é outra parcela da sociedade muito vulnerável às apostas. Pessoas de baixa renda utilizam dinheiros, fundos que seriam para a sua alimentação, do Bolsa Escola, Bolsa disso, Bolsa daquilo outro, e a gente sabe que é uma ilusão. Elas estão apostando, estão jogando aquele dinheirinho que serviria para as suas necessidades por uma ilusão. Então, eu acredito que, respondendo sua pergunta, as campanhas elas são válidas. Eu acho que a gente precisa reforçar ainda mais campanhas, principalmente conscientização e prevenção. E como eu te falei, o Sistema Único de Saúde, que tem todo o seu valor, ele está recebendo agora essa demanda e não sabe muito o que fazer. Ele precisa de suporte, de ajuda para começar a receber essas pessoas que estão chegando, precisando de ajuda ou buscando ajuda, mas a gente não sabe muito como cuidar, como lidar. Renato, essa pauta como um todo, a pauta da psicologia é uma pauta muito importante, muito significativa e que renderia diversos outros programas, como você mesmo colocou e o fez muito bem. Sem querer me convidar. Não. Mas aí, duas coisas. Primeiro, as portas estão abertas, então se você quiser e puder vir outras vezes para falar sobre esse tema das apostas esportivas, eu chamei de outros temas correlatos à psicologia, a gente vai estar sempre aqui e é importante, é um tema importante para o público de casa acompanhar. Você que veio até aqui, que acompanhou até aqui, não esqueça de curtir, não se esqueça de compartilhar e, claro, seguir não só o Potiguar Notícias, mas também o Renato, que agora eu vou deixar, Renato, fique à vontade para falar um pouco mais, fazer o seu agradecimento e falar um pouco mais sobre onde que a gente consegue encontrar o Renato, onde que você atende, não sei, você dá palestra, fique à vontade, Renato. Maravilha, Iago. Cara, muito obrigado pelo convite. Foi uma honra estar aqui, conversar um pouco, trazer um pouquinho do que a gente tem estudado, da prática profissional, do que a gente tem visto. As pessoas podem me encontrar no @Renato Rosa Psicólogo no Instagram.
Eu atendo numa clínica aqui em Natal, chamada Metacognitiva, então é @metacognitiva. E eu queria só deixar uma mensagem Fica à vontade. para os pais, para vocês adultos, quem está aqui acompanhando, para os pais, né? Acompanhem seus filhos, tenham sempre um olhar mais apurado, mais cuidadoso. Eu sei que no dia a dia a rotina é muito puxada, trabalho, estudos, compromissos, mas o recado que eu deixaria era de um acompanhamento, um acolhimento e paciência, né, com seus filhos. Como eu falei para o Iago há pouco tempo, crianças e adolescentes estão mais sujeitos, mais suscetíveis ao adoecimento, seja por excesso de telas, seja pelos jogos, né, pelo jogo de aposta, pelos jogos de azar, né, que a gente também nem falou aqui, mas é outra coisa que está adoecendo muitas pessoas, lesando muitas pessoas. Então, tem um olhar cuidadoso, um olhar amoroso e muita paciência. E você que se identificou com algumas das coisas que a gente conversou aqui, poxa, eu acho que eu estou no uso mais exagerado, eu já perdi dinheiro, já perdi valores, eu quero ajuda, faça contato, peça ajuda profissional, né? Seja para um psicólogo, seja para um médico psiquiatra. Se for para mim, teria maior prazer, maior honra de ter um momento com você e ver a melhor forma de atender. E estou à disposição, Iago, para outros bate-papos, para outros momentos aqui. Perfeito, Renato. Agradeço a sua presença aqui. Ela foi de fundamental importância, inclusive para esclarecer vários dos temas que a gente queria tratar e, Maravilha. Felizmente, conseguiu tratar. E agradeço, sobretudo, a você que esteve conosco até aqui, que nos acompanhou desde o início, seja pelas ondas do rádio, seja a partir do podcast no Spotify, ou, claro, a partir do nosso YouTube. Foi um prazer ter você conosco. Aqui eu me despeço. Até a próxima. Poticast. Poticast é o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br.